Olá pessoal, seja bem-vindo mais uma vez ao meu vídeo aula Aprenda Nó de Crochê. E eu sou a Tânia. Olha aqui que eu vou ensinar vocês a confeccionar esse colete maravilhoso feito com fio crush combinado com fio Cleia. O resultado ficou simplesmente incrível. É uma peça elegante, sofisticada, versátil e ele combina com qualquer look. Você pode estar usando com calça de jeans, com uma calça de alfaiataria, um vestido, uma saia, um shorts e até por cima de uma blusa com gola nos dias de frio. Ele é um colete que transforma uma produção básica em um visual moderno cheio de estilo. E você pode estar tanto usando durante o dia quanto à noite, em um passeio, em um almoço, um jantar, uma viagem, em uma reunião ou até mesmo num evento mais elegante. Com esse fio crush peludinho, ele ficou extremamente macio, leve e super confortável. E o melhor de tudo, apesar desse visual sofisticado, ele é confeccionado em crochê. Durante a aula eu vou mostrar todo o passo a passo para que você também consiga fazer. E não esqueça de deixar o seu like, se inscreva no meu canal, ative o sininho para vocês receberem novos vídeos. E deixe os seus comentários e sugestões logo após a descrição. E chega de blá blá blá, direto para a lista de materiais. Para confeccionar esse colete maravilhoso, nós vamos usar o fio crush. É um fio lançamento da Círculo, ele é um fio bem macio, olha, uma delícia, cheio de pelinho e o principal, ele não pinica. E eu vou fazer uma combinação com a fio Cleia 1000. Os dois têm a mesma cor, que é a cor tabaco, número 7311. E essa combinação de cores fica a critério de cada um. As cores que eu estou usando aqui é apenas uma sugestão. E para a gente confeccionar o nosso colete, eu vou estar usando a agulha número 4, agulha de tapeceiro, tesoura, marcadores e a nossa fita métrica. Então, bora para a aula agora. Antes de iniciar a aula, vocês vão precisar tirar a medida contornando o busto, tá? Aqui no meu caso, o busto da minha cliente tem 97 centímetros. Então, nós vamos iniciar a fazer correntinhas atingir até 97 centímetros. Aí vai ser, dependendo de cada um de vocês, a medida de cada busto. E eu tô já aqui com os dois fios, né? A combinação desses dois fios, que é o crush e a fio Cleia 1000. Então, vou iniciar com correntes. Aí, vocês iniciam com nó corrediço. Eu faço desse jeito aqui, ó. E não repuxem muito na hora que vocês forem fazer correntinhas, tá? Então, eu vou fazer apenas correntinha com esses dois fios. E eu vou colocar o marcador aqui nesse meu na primeira correntinha. Então, vou fazendo correntes aqui até atingir 97 centímetros. Eu já retorno com vocês. Sempre com os dois fios aqui. O fio crush e Cleia. Aqui, olha, eu fiz 30 correntes. Para quem é iniciante, eu aconselho vocês pegarem um fio liso, tá? Porque esse fio crush, ele tem esse espelhinho, então ele dificulta um pouco a nossa visualização. Mas se você abrir assim bem o espelhinho dele, você consegue ver as correntinhas aqui, ó, tá? Aí vocês vão contando as correntes, o número de correntes, ó, tá vendo? Dá para você ver uma corrente aqui. E para você não ter muita dificuldade, eu aconselho vocês ir contando e colocando o marcador. Aqui no meu caso, eu contei 30 correntes e eu coloquei um marcador aqui, tá? Então, cada 30 pontos eu coloco o marcador para a gente não se perder. Então, fiz as minhas correntinhas aqui. No meu caso, ficamos com 30, 60, 90, 120, 130 correntes, tá? No meu caso aqui. Então, o que que eu falo para vocês? Tá contando em todas as carreiras, tentar contar em todas as carreiras, para o teu colete não sair torto. Isso é o principal, certo? Então, eu vou medir aqui com vocês, vou dobrar o meio aqui, olha, tá vendo? Aqui tá a minha agulha, junto com esse marcador aqui, que foi o início. Vou medir aqui com vocês para ver quanto que deu. Então, a gente vai dar uma esticadinha, eu vou conseguir chegar mais ou menos uns
45 centímetros, ó, pra mim tá ótimo, tá? Porque como eu dobrei no meio, 45, 47 deu, na verdade. Eu dei uma esticadinha aqui, ó, deu 47, tá? Olha, 47. 47 vezes 2 dá 94, certo? Então, é mais ou menos isso. Então, voltando aqui. E agora nós vamos fazer carreiras. Na verdade, nós estamos fazendo isso aqui, olha. Vou mostrar para você. Vou fazer isso aqui, ó. Então, aqui é o lado das costas do colete e aqui vai ser a frente, certo? Ó, essas duas partes aqui vai ser a frente do colete e aqui as costas. Então, nós vamos fazer com carreiras de vai e vem em pontos altos. Então, aqui eu cheguei, no meu caso aqui, eu fiquei com 130, né? Que eu falei para vocês. Aí, você, às vezes pode ser que bata com o mesmo número de pontos que o meu. Aí vai depender de cada um de vocês aí. Esse foi meu última correntinha. Vou subir 3 correntes, ó. Eu tô com o dedo aqui nesse última correntinha. Eu vou subir mais 3 correntes. Esses mais 3 equivale a um ponto alto. Então, vou laçar, eu vou introduzir a minha agulha nesse ponto onde que eu marquei com o dedo. Então, vou iniciar com pontos altos. Se eu fiz 130 correntes, eu vou ter 130 pontos altos. Então, laço de novo, vou para o próximo ponto. No próximo ponto, ó, vocês abrem um pouquinho o pelinho, aí vocês conseguem ver a correntinha. Vou para a próxima correntinha, é esse aqui. E vocês vão contando também o número de pontos altos. Então, eu fiz 1, 2, 3, porque vocês colocando, vamos colocar também aqui, nesse meu primeiro, eu vou colocar o marcador nessa terceira correntinha aqui, ó, que dá pra mim ver aqui, ó, aqui em cima, que vai ser o início, que vai ser, então, que é o início do primeiro ponto alto, tá? Que são as 3 correntes. Então, você que tem dificuldade, ó, abre um pouco, tá vendo? A gente consegue ver uma corrente aqui. E vão contando os números de pontos, tá? Então, vou fazer pontos altos em cada ponto de base até o final dessa carreira. Aí eu retorno com vocês. Então, eu cheguei aqui no final da carreira para fazer com vocês. Lembra que eu coloquei o marcador, que aqui era o primeiro ponto? Então, vou fazer meu último ponto aqui, nessa correntinha aqui. Terminei, então, a carreira. E vamos para a segunda carreira agora, em pontos altos. Então, como de sempre, 3 correntes. Viro o meu trabalho para a esquerda. Vocês repararam que eu continuo com os marcadores, né? Então, eu vou contando, eu vou colocando o marcador. E eu vou também colocar o marcador aqui, no início. Deixa eu fazer o próximo ponto alto. E vou fazer o ponto alto no próximo ponto. Como eu falei para vocês, a gente abre um pouquinho aqui os pelinhos, pra gente ver o ponto alto. O próximo ponto aqui. Eu não vou iniciar nesse primeiro, vou para o próximo ponto, que é esse aqui. Como eu falei para vocês, a gente vai fazer apenas carreiras de ponto alto, o vai e vem, tá? Então, deixa eu pôr aqui um outro marcador para tirar a agulha aqui para explicar para vocês. Então, iniciamos através de correntinhas e fizemos a primeira carreira em pontos altos. Aí eu vou fechar. Então, meu colete está dessa forma aqui. Então, aqui é a abertura, onde vai ser a parte da frente e as costas aqui. E nós vamos fazer carreira de vai e vem em pontos altos. E nós estamos começando de baixo para cima. E o meu colete vai ter do ombro até a cintura mais ou menos 50 centímetros. Aí vocês vão medir a altura que vocês querem o colete, tá? Pode ter 45, aí fica a critério de vocês. Sempre medido a partir do ombro, tá? Do ombro até aonde você queira a altura do colete, certo? Então, o meu colete tem mais ou menos 50 centímetros. Aí, como eu tô fazendo de baixo para cima, vou chegar mais ou menos numa altura de uns 28 centímetros até
o início da cava. Aí vocês vão medir a altura que vocês querem até a cava. Então vai ser 28 centímetros de altura dessa carreira aqui pra gente iniciar depois a cava, tá bom? Então espero que vocês tenham entendido. Então vou fazer aqui os pontos altos vai e vem. E assim que eu chegar perto da cava, eu retorno com vocês. Eu fiz até 28 centímetros, como eu já falei para vocês, e a altura do meu colete é 50. Mas a gente precisa fazer a gola, certo? Então, ó, eu tenho 28, deixa eu abaixar aqui um pouquinho, e o meu colete tem 50 centímetros. Mas eu vou precisar, para mim iniciar a fazer a gola, eu preciso de 7 centímetros. Então, 50 menos 7, eu vou fazer na altura até de 43 centímetros em cada lado, tá? Tanto do lado de cá como do lado esquerdo aqui, vou fazer na altura de 43 centímetros pra gente fazer a diminuição de fazer a gola, tá? A gente vai diminuir essa parte aqui, ó, essa daqui e essa daqui pra gente fazer a gola, tá? Então, como já disse pra vocês, nós vamos fazer pontos altos de vai e vem. No meu caso aqui, vou fazer até 43 centímetros. Por que que eu falei 43? Porque nós precisamos de 7 centímetros para fazer a gola. Por exemplo, se a tua altura do teu colete você quer de 45 centímetros, você diminui menos 7, que dá 32 centímetros. Então, a partir de 32 centímetros de altura, você começa a fazer a diminuição para fazer a gola. Espero que vocês tenham entendido, tá? Então, eu vou fazer até a altura 43, aí eu volto e retorno com vocês. Voltando aqui, novamente, olha, eu fiz essa parte do lado direito até 43 centímetros. Aí, vocês vão medir quantos vocês vão precisar de altura. No meu caso aqui, são 43 centímetros. Vou mostrar aqui pra vocês, ó. Eu tô daqui, ó, tô fazendo do lado direito, tá? Da frente do nosso colete. Ó. 43 centímetros. Opa, acho que não deu para vocês verem, né? Ó, olhem aqui, ó, 43 centímetros, certo? Então, aqui fiz a última carreira de 43 e eu vou iniciar, então, a fazer a diminuição para a nossa gola. Eu vou vir aqui, eu vou abaixar minha câmera. Vou iniciar, então, a carreira de diminuição, porque, olha, tá assim desse jeito, tá? Eu estou do lado de dentro do colete. Então, vou virar aqui e vou iniciar, então, as 3 correntes, como a gente sempre inicia. Deixa eu tirar o marcador aqui para vocês verem. Vou fazer 3 correntes, o de praxe. 1, 2 e 3. Laço. Vou para o próximo ponto, que é esse aqui. Faço laço uma vez, pego as 2 alças, apenas 2 alças. Então, eu fiz um ponto alto, um incompleto. Laço novamente, vou para o próximo ponto. Puxo o fio para frente, pego as 2 alças, ó, as 2 alças aqui. Ficamos com 3 alças, tá? Ó, deixa eu mostrar aqui. Tem 1, 2 e 3. Laço o fio, pega os 3 juntos de uma vez só. Então, eu fiz a diminuição, eu já venho aqui, já coloco o meu marcador aqui, olha. E eu vou dar continuidade em pontos altos até o final da carreira. Apenas em ponto alto, sem diminuição. Deixa eu mostrar aqui. Então, vou vir até o final da carreira em pontos altos. Então, fiz a minha diminuição aqui, fiz até o final da carreira, vou para a próxima carreira. Então, vou fazer 3 correntes, 1, 2, 3, viro o meu trabalho, vou fazer ponto alto em cada ponto de base. Vou fazer aqui o meu segundo ponto alto, e vou fazendo o ponto alto. Deixa eu mostrar para vocês aqui novamente. 2, 3. No terceiro ponto aqui, eu volto com vocês para a gente fazer a diminuição. Então, vou dar continuidade aqui de pontos altos até chegar nesse ponto aqui. Faltando 3 pontos para fazer a diminuição. Voltando, faltando 3 pontos para a gente terminar. Espero que vocês consigam ver aqui. Deixa eu pegar uma outra agulha para mostrar para vocês. Eu tenho
um ponto aqui, ó, tá? E outro ponto aqui e outro onde que tá o marcador, certo? Então, vou fazer um ponto alto aqui, um ponto alto normal, vou laçar, vou para o próximo ponto. Esse ponto alto aqui vai ser incompleto, ó. Vou laçar apenas uma vez. E o próximo, onde que eu coloquei marcador aqui, deixa eu tirar o marcador, que tá bem aqui assim, é que o pelinho acaba atrapalhando a gente ver os pontos, né? Ó, é esse aqui, ó. Vou fazer outro ponto incompleto. Deixa eu... Outro ponto alto incompleto. Ficamos com as 3 alças aqui. Eu laço novamente, pego as 3 alcinhas, tá? Olha como que tá ficando. Ele já tá ficando inclinadinho aqui, ó. Certo? Então, vou virar vou fazer as 3 correntes. 1, 2, 3. Vou virar o trabalho. E vou iniciar já com diminuição. Aqui tá o meu ponto aqui, onde que eu fiz as 3 correntes. Eu vou para o próximo. Próximo ponto, faço um ponto alto incompleto. Pego essas 2 alcinhas, tá? E laço novamente, vou para o próximo ponto. Faço ponto alto incompleto também. Fiquei com as 3 alças. Pego as 3 alças. Então, já fiz a diminuição nessa carreira aqui, que eu vou iniciar a próxima carreira agora. Ó, tá vendo como que vocês estão vendo aqui? Ele já tá inclinando, então. Então, eu vou colocar o marcador aqui nesse meu primeiro ponto que eu fiz de diminuição. E eu vou fazendo a diminuição até eu atingir 50 centímetros, certo? Lembra que eu falei a altura do meu colete é 50 centímetros? Então, vou fazer até 50 centímetros, fazendo a diminuição só desse lado aqui, tá? Então, vou fazer pontos altos até a final da carreira, eu volto, porque são vai e vem, né? Faltando dois pontos, aí vocês fazem a diminuição, tá? Não tem o que errar. Se vocês tiverem problema, volte o vídeo para vocês darem uma olhada como que a gente faz a diminuição. Então, até daqui a pouco. Dando continuidade, o meu colete aqui, né? Fiz essa parte direita aqui com esse chanfrado aqui, com esse diagonal para a gente fazer a gola. Olha como é que ficou. Então, eu cheguei a 50 centímetros. Deixa eu mostrar para vocês. Então, eu tô fazendo tudo por medida com vocês. Aí, vocês meçam a medida que vocês estão precisando. Olha, daqui a aqui, fiquei com 50 centímetros, certo? Olha que legal, ó como que tá ficando bonito. E o que eu vou fazer? Eu já cortei o fio, cortei já o fio aqui, e eu vou puxar, então, pra gente terminar. Aí, depois a gente arremata esse fio aqui. E eu vou iniciar desse lado aqui agora, olha, do lado de cá. Eu vou fazer, como deram 32 desse lado aqui, vou iniciar, então, do lado esquerdo com 32 pontos, que já está marcado aqui, tá? Não tem segredo. Então, desse lado já ficou pronto, e eu vou fazer, então, essa parte aqui até 43 centímetros, voltando com vocês para a gente voltar a fazer essa diminuição para a gente fazer a gola, tá? Então, acho que não tem segredo, é só iniciar aqui. Então, eu vou iniciar aqui, então, com vocês. Vou iniciar com o nó corrediço, deixa eu arrumar aqui. Eu faço desse jeito, vocês fazem do jeito que vocês acharem melhor. Fiz meu nó aqui, eu tiro a minha agulha, eu venho nesse primeiro ponto, onde que tá o meu marcador aqui. Vou fazer as 3 correntinhas. Vou puxar aqui o meu nó, ajusto, né? Opa, esse fio já tá me atrapalhando, então é isso. Vou puxar o fio, ajusto, né? Vou fazer as 3 correntes, 1, 2, 3, e vou fazer ponto alto em cada ponto de base. Apenas isso, tá? É o vai e vem em pontos altos. No meu caso aqui, até chegar a 43 centímetros. E retorno com vocês para a gente fazer a diminuição da gola.
apenas fazendo pontos altos em cada ponta aqui. Eu sei que o pelinho dá um pouquinho de trabalho, mas vale a pena. É que dá trabalho de enxergar, né? Na verdade, não é trabalho de... Ó, tá vendo? A gente consegue, eu consigo ver assim, ó. Para quem tem mais prática, dá para ver o ponto de baixo, certo? Então é isso. Até mais. Voltando aqui novamente com vocês, eu vou mostrar como é que tá o nosso colete. Então, essa é a parte da frente, olha. Então, nós estamos começando da base para a subida aqui do nosso colete. Então, eu fiz já o lado direito, né? Fiz aqui o corte aqui pra gente fazer a gola e estamos aqui do lado esquerdo. Então, o que eu fiz? Eu já fiz 43 centímetros de altura desse lado aqui, vou mostrar pra vocês. Eu vou virar ele aqui assim, desse jeito, pra vocês verem melhor. Então, ó, aqui eu tenho 43 centímetros, tá? De altura. Então, eu fiz as carreiras aqui e antes de terminar essa carreira aqui, faltaram 2 pontos aqui pra gente fazer a diminuição. O que nós fizemos desse lado, eu vou fazer desse lado aqui, tá? Que é do lado direito. Então, vamos lá. Então, eu cheguei aqui no final dessa carreira, finalzinho, faltando 2 pontos pra gente fazer a diminuição. Eu vou abaixar a câmera. Como eu falei para vocês, cheguei aqui no final dessa carreira, sobrando 2 pontos aqui para mim fazer com vocês. Então, vou fazer a diminuição nesse meu primeiro ponto e o segundo ponto é onde está o meu marcador aqui. Eu laço, eu vou introduzir a minha agulha aqui nesse penúltimo ponto. Ó, ficamos com 3. Eu laço as 2 primeiras alças. Sobraram 2 alças. Eu laço novamente, vou tirar meu marcador e vou fazer meu último ponto aqui, ó. Vou laçar, puxo o fio para frente, ficamos com 4 alças. Aí eu laço só as 2 primeiras. Aí escapou, deixa eu fazer novamente. Então, vou laçar as 2 primeiras alças, nós estamos com 4 aqui, ó. Vou laçar as 2 primeiras. Ficamos com 3. Laço novamente o fio, pego as 3 alças. Então, fizemos a diminuição, a primeira diminuição. Aí, vou fazer 3 correntes. 1, 2, 3. Vou virar o meu trabalho e já inicio essa carreira com diminuição. Eu dou vou abrir bem aqui, olha, pra gente ver o primeiro ponto. O primeiro ponto é esse aqui. Vocês afastam o pelinho, aí vocês conseguem ver o primeiro ponto. Então, esse aqui é meu primeiro ponto. Laço o fio, puxo, ficamos com 3 alças aqui. Laço novamente e pego as 2 primeiras. Laço, vou para o próximo ponto, que é, deixa eu ver aqui, que é esse aqui. Laço, ficamos com 4. Laço os 2 primeiros, ficamos com 3. E laço, pega os 3 juntos, certo? Então, a gente vai fazer essa carreira, desculpa, nós vamos fazer diminuição até você atingir a altura do outro lado, que é do lado direito aqui. Deixa eu ajeitar aqui. Voltar aqui no lugar, como eu virei. Deixa eu puxar esse aqui para não escapar. Então, esse é do lado esquerdo, que a gente tá fazendo agora, e o do lado direito tá aqui. Então, tá ficando desse jeito. Então, eu vou atingir até a mesma altura que esse aqui, pra gente finalizar aqui, tá? Então, é só vai e vem de altura, de pontos altos, fazendo apenas diminuição aqui desse lado aqui, certo? Então, como vocês já aprenderam do lado de cá, se vocês tiverem dificuldade, voltem o vídeo. Mas pelo que eu tô fazendo, pelo que eu fiz aqui, dá pra vocês fazerem um vai e volta aqui. Então, vou fazendo as minhas carreiras e retorno daqui a pouco. Então, finalizei o lado esquerdo aqui, olha como que ficou a nossa abertura da gola, né? Então, ó, deixa eu mostrar pra vocês ela inteiriça, ó.
Olha como que tá ficando uma graça nosso colete, é bem bacana. Então, eu fiquei aqui, daqui do ombro até aqui embaixo, na base, ficamos com, o meu ficou com 50 centímetros, como eu falei para vocês. Aí, vocês fazem da altura que vocês quiserem. Então, terminei aqui, ó. Esse foi meu último ponto, e eu vou deixar um fio, que desse lado aqui eu acabei esquecendo, né? E eu vou arrematar com vocês aqui. Então, eu vou deixar um fio assim, razoavelmente, assim, tipo de 1 metro, 1,5 metro, para mim fazer o fechamento com a parte de trás aqui do ombro, tá? Então, vou deixar mais ou menos 1,5 metro. É bom sempre deixar um pouco mais, né? Preferível sobrar do que faltar. Aí, eu vou cortar e eu vou puxar o fio, então. Deixa eu tirar o meu marcador aqui e vou puxar o fio. Então, terminamos a parte da frente do nosso colete. Então, desse jeito aqui, ó, tá? Então, vou deixar o fio aqui. E agora, nós vamos fazer essa parte das costas, lembram? Deixa eu virar aqui o colete, essa parte de trás. O que eu vou fazer? Eu vou iniciar aqui, vou fazer apenas em ponto alto, vai e vem, para mim atingir a altura dessas duas partes aqui, que seria 50, no meu caso seria 50 centímetros a partir dessa base aqui, ó, tá? Então, eu vou iniciar aqui com vocês. Deixa eu puxar esse fio aqui. Então, vou deixar, ó, eu iniciei o meu primeiro ponto aqui, dessa parte da frente. Eu vou deixar apenas um pontinho aqui, sem fazer. Vou vir, então, no segundo ponto. E aqui, mesma coisa. A gente vai deixar um ponto aqui, ó, tá vendo? Eu vou deixar esse ponto, vou pôr o marcador pra cá. Então, tô deixando um ponto sem fazer o ponto alto, tá? Então, vou iniciar aqui, então. Vou pegar os dois fios novamente. Tô fazendo meu nó corrediço dessa maneira aqui, ou você pode fazer de outra maneira, tem várias maneiras de fazer. Então, vou introduzir a minha agulha aqui, onde está o meu marcador. E vou iniciar a fazer as 3 correntes. Pronto, aqui tá meu nó corrediço, eu vou ajustar o nó. Ajustei o nó aqui na agulha, puxo aqui para frente, vou iniciar com 3 correntes. Então, 1, 2, 3, que equivale a um ponto alto. E eu venho para o próximo ponto, vou fazer ponto alto em cada ponto de base. Pronto, eu já fiz 2 pontos altos, eu vou vir aqui para marcar meu primeiro ponto. Então, o marcador é muito bom para a gente marcar, né? Claro, para a gente identificar o início e o fim da carreira. Como ainda, principalmente esse fio aqui que tem bastante pelinho. Então, eu vou fazer carreiras de pontos altos e vai e vem até a altura que eu desejo. Aí eu retorno com vocês para a gente fazer a nossa golinha. Até já! Então, finalizei as costas aqui do nosso colete com 50 centímetros de altura. Eu vou virar aqui para vocês verem a medida. Ó, ficamos, então, no meu caso aqui, como é tamanho G, fiquei com 50 centímetros, tá? Vamos ver como que ficamos de largura aqui? Ficamos com 40 centímetros de largura. Então, vou virar para frente. Deixa eu mostrar aqui a frente para vocês. Olha que gracinha que tá ficando. E agora, nós vamos unir o ombro, tá? Com a parte da frente e as costas, ó, ficando desse jeito aqui, ó. Tá vendo? Aqui nós vamos fazer a gola e nós vamos unir essa parte aqui do ombro, certo? Então, eu deixei, como eu finalizei, eu tenho deixado a sobra, ó, tá vendo? Aqui eu deixei uma sobra
nessa parte da frente. E aqui atrás eu fiz as costas, né? E eu deixei uma sobra de fio pra gente fazer a união da parte da frente. Então, olha, aqui, ó, vocês medem direitinho. Eu vou fazer a união dessa parte aqui até o finalzinho dessa parte da gola aqui, ó, tá vendo? Nós fizemos uma diagonal aqui, então eu vou vir aqui com o marcador. Eu vou fazer a união, a costura até aqui, olha, junto com as costas, ó. Vocês medem aí de vocês, vocês põem marcador, olha. Então, eu vou começar daqui, eu vou costurar até aqui. E desse lado aqui, ó, eu vou começar a costurar daqui, vou colocar esse marcador aqui, ó. Vou bem no início da carreira, junto com esse fio aqui, ó. Então, a gente vai fazer isso e isso aqui, ó. E vamos costurar, juntando aqui direitinho. A gente vai medir direitinho, tá? Até nesse ponto aqui. Ó, ficando desse jeito. E aqui também vou fazer a união da... Como eu terminei aqui, ó. Quando eu fiz as costas, então, o que eu vou fazer? Já vou puxar o fio, tá? Foi meu último ponto, já puxo o fio. E eu vou aproveitar esse fio aqui, como eu falei pra vocês, deixei de sobra, pra gente fazer a costura. Então, vou vir aqui, vou também pôr um marcador, acho que nem precisa, ó. Eu venho aqui que eu já sei que esse é meu primeiro ponto. Então, vocês tomem cuidado, porque os pelinhos acabam atrapalhando um pouquinho a nossa visão, né? Então, ó, vai ficar desse jeito. Eu vou costurar desse lado aqui e depois eu vou costurar desse aqui. Então, vou abaixar um pouco a minha câmera. E vou vir com a minha agulha de tapeceiro. E a gente faz a união dos ombros. Nós vamos fazer a união das duas peças. Então, a gente dá uma torcida aqui, porque o pelinho acaba não introduzindo direito na agulha. Ó, pronto, tá? Vocês verificam se os dois fios estão dentro da agulha. E eu vou vir aqui, ó. Eu vou virar meu colete. Então, esse aqui, ó, vocês olham direitinho onde vocês vão começar a fazer a costura. Então, meu fio está aqui. Vocês vão abrir, ó, para ver o primeiro ponto. Tá vendo? Vocês abrem assim com a mão, vocês vão ver o primeiro ponto vai ser aqui, a primeira correntinha aqui, olha. Daquelas, quando a gente inicia a carreira com 3 correntes, então a gente pega a primeira corrente. E nós vamos costurar vai e vem. Então, aqui, eu venho pra cá, volto, né? Aí, daqui, sempre pegando as duas alcinhas da corrente, ó. Aqui dá pra vocês verem, tá vendo? Aqui tem uma corrente, ó. Eu vou introduzir aqui, eu volto pra cá. Pegando as duas alças. Ou se vocês quiserem ter outra maneira de unir aqui, não tem problema, vocês podem, fica a critério de vocês. Aí eu venho no próximo correntinho aqui, eu vou unir do lado de cá. Sem repuxar muito, eu venho aqui, eu volto pro lado de cá, ó. Ó, como que fica a união, ele não fica, nem aparece por causa dos pelinhos, tá? Então, eu não tô repuxando muito e também não tô deixando muito fio. Então, vem aqui desse lado, pega a mesma correntinha do lado de cá e vou fazendo a costura. Chegando aqui no final, eu ensino vocês a fazerem um nozinho e depois a gente faz do lado de cá, certo? Ó. Então, já retorno com vocês. Cheguei, então, aqui nesse meu último ponto, onde tá o marcador. Então, aqui ficou certinho no meu aqui, tá? Então, vou fazer aqui no meu último ponto aqui. Pronto. E eu vou dar uma reforçada. Vou voltar também, peraí. Vou voltar
a gente pega um outro ponto pra gente... Eu vou reforçar aqui, tá? Pronto. Ó, olha como que ficou. Como os pelinhos acabam cobrindo, né? Não dá pra ver a nossa costura. Então, vocês verificam certinho se foi todo costuradinho. Ó, o meu tá tudo bem costuradinho. E eu vou ensinar vocês a darem o nozinho. E vocês podem fazer da mesma maneira para arrematar os fios. Então, esse aqui foi meu último ponto. Eu vou vir aqui, ó, em qualquer ponto dele, a gente faz isso, ó. Como é cheio de pelinho, ó, tá vendo? Eu vou introduzir aqui a minha agulha. Mais uma vez, ó. E eu puxo, repuxo um pouco. Aí, eu vou esconder esse meu fio. Como é cheio de pelinho, que eu falei para vocês, eu vou fazendo isso aqui, ó. Vou esconder o fio. Não, eu já falei para vocês, não repuxem. Eu vou introduzir mais aqui um pouquinho. Ó, tá vendo? Eles acabam não aparecendo. Aí eu volto. Na hora que eu voltar, eu vou passar por cima de qualquer fio aqui para poder travar o fio aqui, né? Para ele não escapar, ó. Certo? Ó. Aí eu venho até aqui mais ou menos. Ó. E eu vou cortar. Não precisa cortar rente, ó. Cortar mais ou menos da altura dos pelinhos. Olha só que graça que tá ficando, gente, ó. Né? Que lindo que tá ficando. E agora eu vou iniciar a fazer a união desse outro lado aqui. Igualzinho como eu fiz do outro lado. Então, vou iniciar esse lado aqui, tá? Ó, meu fio tá aqui. Eu vou introduzir a minha agulha. Acho que eu deixei muito fio aqui. Vou dar uma cortadinha. E eu vou passar... introduzir na agulha e eu começo a iniciar, então, a costura desse lado aqui, certo? Assim que eu terminar, eu volto com vocês pra gente iniciar a fazer a nossa golinha, para terminar o nosso colete. Fiz a união dos ombros, olha que graça que ficou, ó. Nem aparece a costura, né? A gente pegou os pontos certos e agora nós vamos fazer a gola. Eu vou iniciar desse lado aqui. Nesse cantinho aqui, onde nós iniciamos a diminuição, tá? Acho que dá para vocês verem. O meu, vou mostrar para vocês aqui, ó. Esse foi meu primeiro ponto. Eu vou, na verdade, eu vou unir aqui, ó. E, pra gente, olha, eu vou iniciar aqui para ficar na mesma altura que esse aqui, olha. A gente ajusta bem. Deixa eu subir um pouquinho mais a minha câmera. Então, olha, eu tenho um ponto aqui, que foi onde eu iniciei a diminuição, que dá para vocês enxergarem. E o outro aqui, ó, coloquei. Então, eu vou iniciar a minha gola do lado de cá e eu vou contornar ele todinho para cá. E a gola também vai ser vai e vem, tá? Em pontos altos. Então, eu vou pegar o meu fio, eu vou virar aqui pra gente poder trabalhar melhor. Então, vou iniciar nesse ponto aqui, onde eu fiz a minha primeira diminuição. Eu venho com os dois fios, deixa eu me ajeitar aqui, pessoal. Então, aqui é o meu primeiro ponto. Eu já fiz meu nó corrediço com os dois fios, olha, tá vendo? Tem os dois fios aqui juntos. Eu vou introduzir a minha agulha aqui, onde eu marquei. Esse é o meu primeiro ponto de diminuição. Eu venho aqui. Eu ajusto. Ponho aqui pra frente e faço as 3 correntinhas que equivalem um ponto alto, ó. 1, 2 e 3. Laço, faço ponto alto no próximo ponto que nós fizemos diminuição. Se vocês quiserem já ir arrematando esse fio, né? É bem válido. Então, vou ir arrematando aqui. Então, vou ver aqui. Ó, aqui tem um outro ponto aqui. Com a mão mesmo, a gente consegue identificar. Ou vocês separam bem o pelinho aqui, como eu já ensinei. Vou laçar aqui, eu vou para o próximo ponto aqui. E eu vou arrematar esse fio. Vou fazer outro ponto alto.
laço, pego as duas alças e pego mais as duas. Laço novamente, eu venho aqui no próximo ponto. Tá vendo? Eu separo bem e eu consigo também com tato, né, ver o outro ponto aqui, o próximo ponto, que é esse aqui, ó. Você vê um buraquinho, você vê que é o próximo ponto. É assim que eu identifico também. Laço e laço. E eu vou fazendo ponto alto em cada ponto de base aqui, ó. O próximo tá aqui. Eu fiz. E eu vou contornando ponto alto até chegar nesse próximo ponto, tá? Que na verdade tá assim, ó. Eu virei para fazer os pontos altos. Então, vou fazer essa primeira carreira em pontos altos, contornando até nesse marcador aqui, até esse próximo ponto da primeira diminuição desse lado aqui, do lado direito. Já retorno. Aqui, então, já fiz a primeira carreira em pontos altos na nossa gola. Esqueci de falar para vocês colocar o marcador no primeiro ponto. Então, cada carreira vai ter que ter o mesmo número de pontos, certo? Eu vou fazer mais ou menos na altura de 6 a 7 centímetros da gola. Tipo assim, ó. Mais ou menos. Ou se vocês quiserem fazer menor, eu acho que uns 6 centímetros, acho que já fica de um bom tamanho, ó. Aí fica a critério de vocês a altura da gola. Então, vocês vão ter que repetir cada carreira o mesmo número de pontos, tá? E nós vamos fazer o vai e vem em pontos altos. Assim que eu terminar a altura da gola, aí já finalizamos o nosso colete, tá? Então, até daqui a pouco novamente. Finalizei de fazer a minha gola. Olha que graça, eu vou medir com vocês. Aqui foi meu último ponto. Já cortei o fio e vou puxar esse aqui, olha. Os dois fios juntos. Aí, vou arrematar depois, tá? Eu vou medir aqui com vocês com quantos centímetros ficou a minha gola. Deixa eu virar aqui pra frente. Então, iniciei a gola aqui. A nossa gola ficamos com basicamente 8 centímetros. Aí vocês fazem a altura que vocês queiram, tá? Como eu já falei. Então, para esse colete, foram exatamente para esse tamanho que eu fiz aqui, foram 2 novelos da Crush e um da Clay que sobrou ainda, sobrou bastante da Clay. Olha como ficou uma graça esse colete. Ficou super macio, bem gostoso, fácil de fazer, ficou super elegante. E usamos os 2 fios, não ficou uma peça pesada, ficou super leve e bem macio também. Então, espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Esse vídeo aula foi bem facinho para fazer, nós usamos apenas pontos altos e você pode usar esse colete com qualquer look, que vai combinar muito bem no seu dia a dia, ou num evento, ou num passeio. Então, é uma peça fácil e bem prático. Então, é isso, pessoal. Não esqueça de curtir, compartilhar com seus amigos familiares, se inscreva no meu canal, ativa o sininho. Assim, vocês vão estar me ajudando a gravar mais vídeos. Então, é isso, pessoal. Não esqueça também de deixar seus comentários, sugestões, logo após a descrição. E vou adorar também vocês postarem a peça de vocês no nosso Instagram, que é @aprenda.nó de crochê. Então, um forte abraço a todos vocês e até a próxima aula.